Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. Tem dias que o silêncio pesa mais que saco de milho nas costas. Eu acordei antes do sol naquela quinta-feira de agosto, como sempre fazia nos últimos 8 anos. O frio da madrugada entrava pelas frestas da janela do quarto e o cheiro de terra seca, misturado com fumaça da última fogueira, ainda pairava no ar. Levantei da cama sem pressa. Não tinha motivo para correr. Não tinha ninguém esperando café quente na mesa. Ninguém perguntando se eu ia voltar cedo da roça. Só eu e o vazio. A fazenda ficava a uns 40 quilômetros de Cristalina, interior de Goiás, numa estrada de chão batido que mais parecia cicatriz aberta no meio do cerrado. Era terra boa para soja e milho, mas difícil para viver sozinho. O terreno tinha 12 alqueires, cercado de arame farpado e silêncio. A casa era simples: 3 quartos, uma cozinha com fogão a lenha, varanda de madeira com 2 cadeiras de balanço que ninguém mais balançava. Coloquei a bota, vesti a camisa xadrez, que já tinha mais remendo que pano original, e fui até a cozinha preparar o café. A chaleira apitou no silêncio da manhã. Sentei na mesa e olhei para a cadeira vazia na minha frente. Sempre olhava, como se um dia ela fosse estar ali de novo. Lúcia, minha mulher, meu amor, minha vida inteira resumida em 5 anos de casamento que terminaram do jeito mais cruel que existe. Ela grávida de 6 meses, uma febre que não baixava, a estrada enlameada pela chuva, o carro atolado a meio caminho do hospital. Quando consegui chegar na cidade, já era tarde. Perdi os 2 de uma vez. Ela e o menino que a gente ia chamar de Pedro. Isso foi em 2017. Hoje era 2025 e eu ainda tomava café olhando para a cadeira vazia. Terminei o café sem sentir o gosto, lavei a caneca no tanque e saí para o terreiro. O sol começava a clarear o horizonte, pintando o céu de laranja e roxo. Os cachorros vieram correndo. Trovão e relâmpago, 2 vira-latas que eu peguei ainda filhotes numa feira em Lusiânia. Eles abanavam o rabo, felizes só de me ver. Pelo menos alguém ainda ficava feliz com minha presença. Bom dia, rapaziada, falei, coçando a cabeça dos 2. Eles latiam e pulavam, e por um instante eu quase sorria. Quase. Fui até o curral verificar o gado. Tinha umas 15 cabeças de Nelore, magras, mas saudáveis. O coxo estava vazio. Joguei o trato, observei elas comerem. O barulho das mandíbulas mastigando, o ronco baixo das vacas, o vento sacudindo as folhas secas dos pés de pequi ao redor do pasto. Tudo igual, sempre igual. Peguei a enxada e segui para o roçado. A terra estava rachada, pedindo chuva. O milharal que plantei em maio já estava quase pronto para a colheita, mas os pés estavam tortos, queimados pelo sol. Ia dar pouco, como sempre dava pouco. Mas eu continuava plantando, continuava acordando, continuava vivendo, se é que dá para chamar aquilo de vida. Trabalhei até o meio-dia, quando o sol ficou insuportável. Voltei para casa suado, com a camisa grudada nas costas, a garganta seca. Almocei arroz, feijão e um pedaço de carne seca que eu mesmo tinha feito. Sozinho, claro. Tudo sozinho. Depois do almoço, deitei na rede da varanda e fechei os olhos. O vento soprava morno, trazendo o cheiro de capim queimado e poeira. Lá longe, uma avoante gritava. Era um som triste, arrastado, que combinava com o que eu sentia por dentro. Às vezes, eu pensava em desistir, vender tudo e ir embora. Mas ir para onde? Fazer o quê? Aquela terra era tudo o que me restava. Era onde eu tinha sido feliz, mesmo que por pouco tempo. Era onde Lúcia tinha rido, tinha plantado flores na frente da casa, tinha me abraçado dizendo que a gente ia ser uma família. Abri os olhos e olhei para o céu. Por que, Lúcia?
sussurrei. Por que você foi embora e me deixou aqui? O vento não respondeu. Nunca respondia. No fim da tarde, resolvi dar uma volta no pasto dos fundos. Tinha uma cerca que precisava de conserto, e eu queria aproveitar que o sol já estava mais fraco. Selei o Canela, meu cavalo baio de 15 anos, tão velho e cansado quanto eu. Ele bufou quando montei, mas obedeceu. Seguimos pela trilha que cortava o cerrado. O chão era vermelho, cheio de pedras e raízes expostas. As árvores retorcidas pareciam braços pedindo socorro para o céu. Tudo ali era seco, duro, áspero, como minha vida. Estava quase chegando na cerca quando ouvi um barulho estranho. Um gemido, fraco, abafado, como se viesse de longe. Puxei as rédeas. O Canela parou, as orelhas em pé, atento. Que foi, menino? Perguntei baixinho. Ele virou a cabeça para o lado esquerdo, onde o mato era mais fechado. O gemido veio de novo, mais alto dessa vez. Desci do cavalo devagar, com o coração batendo mais rápido. Não era normal. Podia ser um bicho ferido, ou pior. Amarrei o Canela numa árvore e segui a pé, empurrando os galhos secos, pisando com cuidado. O sol já estava baixo e a luz ficava alaranjada entre as folhas. Os grilos começavam a cantar. Foi quando vi, no chão, encostada num tronco de pau-terra, estava uma mulher. Jovem, muito jovem. Devia ter uns 20 anos, se tanto. O cabelo preto grudado no rosto suado, a roupa rasgada, os braços arranhados e a barriga. Meu Deus, a barriga. Ela estava grávida, muito grávida. Corri até ela e ajoelhei. Moça, você está me ouvindo? Ela abriu os olhos devagar. Eram castanhos, fundos, cheios de medo. Por favor, sussurrou. Me ajuda. Calma, eu vou te ajudar. Você está machucada? Ela balançou a cabeça, mas as lágrimas começaram a escorrer. Ele me deixou aqui. Quem? Quem te deixou aqui? Meu padrasto. A voz dela era um fio. Ele disse que eu era um peso, que o bebê não era bem-vindo. Ele me amarrou no carro, me trouxe até aqui e me jogou no mato. Disse que se eu quisesse viver, era para eu me virar sozinha. Senti a raiva subir feito fogo na garganta. Aqui? Ele te largou aqui no meio do cerrado? Ela acenou que sim, soluçando. Às quantas horas? Não sei. O sol estava alto. Eu tentei andar, mas não consigo mais. Tô com muita sede. Olhei ao redor. Não tinha água perto. Não tinha nada. Só mato seco e pedra. Espera aqui. Eu vou buscar água. Corri até o cavalo, peguei a cantil que sempre levava pendurada na sela e voltei. Ajudei ela a beber devagar. A água escorria pelo canto da boca, mas ela conseguiu engolir um pouco. Obrigada, murmurou. Qual seu nome? Ana. Ana, eu sou João. Você vai ficar bem, eu prometo, mas eu preciso te levar para minha casa. Você consegue subir no cavalo? Ela tentou levantar, mas as pernas não sustentaram. Caiu de joelhos, gemendo de dor. Não consigo. Tudo bem, eu vou te carregar. Passei os braços por baixo dela e levantei com cuidado. Era leve, leve demais. Ossos e barriga, só isso. Levei ela até o Canela, que bufou nervoso. Calma, menino, é uma amiga. Subi na sela com ela nos braços. Não era fácil, mas eu era forte. A vida no campo ensina a gente a carregar peso. Acomodei Ana na minha frente, com a cabeça apoiada no meu peito, e toquei o cavalo. O caminho de volta pareceu mais longo. O sol já estava se pondo, e o céu ficava vermelho como sangue. Ana tremia nos meus braços, mesmo com o calor. Eu sabia o que era isso. Choque, medo, desespero. Você vai ficar bem? Repeti, mais para mim do que para ela. Eu não vou deixar nada de ruim acontecer com você. Quando chegamos na fazenda, a noite já tinha caído. As luzes da casa brilhavam como farol no meio do escuro. Desmontei, carreguei Ana até a varanda e abri a porta com o pé. Levei ela para o quarto de hóspedes, o quarto que tinha sido do Pedro, que nunca foi do Pedro. Deitei ela na cama, cobri com um lençol limpo.
Vou buscar comida e água quente. Não sai daqui, tá? Ela acenou com a cabeça, os olhos já fechando de cansaço. Fui até a cozinha, esquentei água, preparei um caldo de galinha que tinha sobrado do almoço, peguei pão, manteiga. Voltei para o quarto com tudo numa bandeja. Ana comeu devagar, chorando entre uma colherada e outra. Não perguntei mais nada, só fiquei ali, sentado na cadeira ao lado da cama, esperando. Quando ela terminou, limpei o rosto dela com um pano úmido. Os arranhões nos braços eram fundos. Passei álcool e ela mordeu o lábio para não gritar. Desculpa, murmurei. Não, obrigada. Ninguém nunca cuidou de mim assim. Aquilo me partiu o coração. Agora alguém cuida. Pode dormir. Você está segura aqui. Ela fechou os olhos e em poucos minutos já estava dormindo. Saí do quarto, fechei a porta devagar e fui para a varanda. Sentei na cadeira de balanço, acendi um cigarro, vício que eu tinha largado mas voltado depois que Lúcia morreu, e olhei para o céu estrelado. 8 anos sozinho, 8 anos sem sentir que minha vida servia para alguma coisa. E de repente, do nada, uma moça grávida e abandonada cai no meu colo. Seria coincidência? Ou seria Deus me dando uma segunda chance de fazer o que eu não pude fazer por Lúcia e Pedro? Não sei. Mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez ainda houvesse um motivo para eu estar vivo. E esse motivo tinha nome: Ana. O galo cantou antes do sol nascer, como sempre fazia. Mas dessa vez, quando abri os olhos, a casa não estava vazia. Tinha alguém ali, alguém que precisava de mim. Levantei devagar, ainda meio zonzo de sono. Tinha dormido mal, acordando de hora em hora para ouvir se Ana estava bem, se não estava gemendo de dor, se o bebê estava quieto. Cada barulhinho me fazia pular da cama e ir até a porta do quarto dela, só para ter certeza. Às 6 da manhã, desisti de dormir. Fui para a cozinha, acendi o fogão a lenha, coloquei água para ferver. O cheiro de fumaça e café encheu a casa. Era um cheiro bom, um cheiro de vida. Enquanto o café passava, fui até a porta do quarto de Ana e encostei o ouvido. Silêncio. Respiração calma. Ela estava dormindo. Bom sinal. Voltei para a cozinha, servi o café numa caneca velha, sentei na mesa e fiquei olhando pela janela. O sol começava a pintar o céu de rosa e laranja. Os cachorros corriam pelo terreiro, latindo para nada. A vida seguia lá fora, como sempre seguiu. Mas aqui dentro, alguma coisa tinha mudado. Terminei o café e fui tratar dos bichos. Joguei ração para os cachorros, milho para as galinhas, trato para o gado, tudo no automático, como fazia todo dia. Mas a cabeça estava longe, pensando em Ana, no que ela tinha passado, no monstro que era capaz de jogar a própria enteada grávida no meio do mato para morrer. Que tipo de homem faz isso? Voltei para casa suado, com a camisa grudada nas costas. Tomei banho frio no chuveiro que mais parecia torneira, me vesti com roupa limpa e fui até a cozinha preparar algo para Ana comer. Fiz mingau de fubá, fritei ovo, torrei pão na chapa. Coloquei tudo numa bandeja e levei para o quarto. Bati de leve na porta. Ana, você está acordada? Um gemido baixo veio lá de dentro. Posso entrar? Pode. Abri a porta devagar. Ela estava sentada na cama, encostada na parede com as mãos na barriga. O rosto ainda estava pálido, os olhos inchados de tanto chorar, mas estava viva, e isso já era muito. Bom dia, falei tentando sorrir. Trouxe café da manhã. Obrigada. A voz dela era um sussurro. Coloquei a bandeja na cama, ao lado dela. Ana olhou para a comida como se não acreditasse que aquilo era real. Pode comer à vontade. Tem mais na cozinha. Ela pegou o pão devagar, deu uma mordida pequena. Mastigou com cuidado, como se tivesse medo de engasgar. Depois pegou o mingau, tomou uma colherada. E outra, e outra. Fiquei ali de pé, sem saber se ficava ou se saía. Você pode sentar, disse ela sem olhar para mim. Sentei na cadeira ao lado da cama. Ficamos em silêncio por um tempo.
Ela comendo, eu olhando para a janela. Quanto tempo você está grávida? Perguntei com cuidado. 7 meses, respondeu ela baixinho. E o pai do bebê? Ana parou de comer, fechou os olhos, uma lágrima escorreu. Ele foi embora quando soube. Disse que não queria filho, que eu me virasse sozinha. E eu fiquei, sozinha. Só que minha mãe tinha morrido faz 2 anos, só tinha eu e meu padrasto. E ele nunca gostou de mim. Desde que minha mãe morreu, ele ficou pior. Bebia muito, gritava, me xingava. Dizia que eu era um estorvo. Quando descobriu que eu estava grávida, ele surtou. Disse que não ia sustentar mais uma boca, que eu tinha que sumir. E ontem ele me botou no carro à força, me trouxe até aqui e me jogou no mato. Disse que se eu tivesse sorte, alguém me acharia. Se não, era porque Deus não queria que eu vivesse. A raiva voltou a queimar no meu peito. Ele mora onde? Em Formosa, numa casa perto do mercado municipal. Formosa, cidade vizinha, a uns 50 quilômetros daqui. Qual o nome dele? Ana hesitou. Por quê? Porque eu vou na polícia. Isso é tentativa de homicídio. Ele não pode ficar impune. Ela balançou a cabeça desesperada. Não vai adiantar nada. Ele conhece todo mundo lá. Tem amigos na polícia. Ele vai dizer que eu fugi de casa, que eu sou louca, que inventei tudo. Ele sempre faz isso, sempre sai impune. Não dessa vez. Por favor. Ela me segurou pelo braço, os olhos cheios de medo. Eu só quero ficar longe dele, só isso. Eu não quero confusão. Eu só quero que meu bebê nasça em paz. Respirei fundo. Entendi o que ela estava sentindo. Medo, desespero. A sensação de que nada ia mudar, de que o mundo era injusto e a gente não tinha poder nenhum. Tá bom, falei, segurando a mão dela. Você fica aqui o tempo que precisar. Ninguém vai te tocar, eu prometo. Ela soltou um suspiro de alívio e voltou a comer. Fiquei ali mais um pouco, em silêncio, só fazendo companhia. Quando ela terminou, peguei a bandeja e levei para a cozinha. Lavei a louça, guardei tudo e fui para a varanda pensar. O que eu ia fazer? Ana não queria a polícia e talvez ela tivesse razão. Se o padrasto dela realmente tinha influência na cidade, podia complicar tudo, podia até virar contra ela. Mas eu não podia deixar isso quieto, não podia deixar um monstro daquele solto por aí. Pensei em ligar para o delegado daqui de Cristalina, que eu conhecia das festas da cidade. Homem sério, de confiança. Mas será que ele teria poder para prender alguém de outra cidade? Estava nesse pensamento quando ouvi um barulho de motor. Olhei para a estrada. Um carro velho, uma caminhonete branca toda amassada, subia devagar pela estrada de chão. Parou na frente do portão da fazenda. Meu coração disparou. Um homem desceu. Alto, forte, de barba mal feita, boné sujo, camisa regata mostrando os braços tatuados. Ele olhou para casa, cuspiu no chão e gritou: "Ô de casa!" Levantei da cadeira devagar, o sangue fervendo. "Que cê quer? Tô procurando uma moça, grávida. Fugiu de casa ontem." "Cê viu?" A voz dele era grossa, cheia de raiva mal disfarçada. "Não vi moça nenhuma." "Tem certeza?" Ele deu um passo para frente, os olhos fixos em mim. "Tenho. E agora sai da minha propriedade antes que eu chame a polícia." Ele riu, um riso seco, ameaçador. "Polícia? Eu sou amigo de metade da polícia da região, velho. Não me ameaça." "Não tô ameaçando. Tô avisando. Sai daqui." Ele ficou me encarando por uns segundos. Depois cuspiu de novo no chão, subiu na caminhonete e foi embora levantando poeira. Esperei até o barulho do motor sumir. Então entrei correndo na casa. Ana estava em pé na sala, pálida feito papel, tremendo dos pés à cabeça. "Era ele", sussurrou. "Era ele." "Eu sei, mas ele não viu você e não vai ver. Eu não deixo. Ele vai voltar. Eu sei que ele vai voltar. Se voltar, eu lido com ele. Você confia em mim?" Ela me olhou nos olhos. Hesitou, mas depois acenou que sim. "Confia. Então vai pro quarto e fica lá.
Não sai por nada. Eu vou trancar todas as portas e janelas. Ela obedeceu e eu tranquei a casa toda. Peguei a espingarda que ficava guardada no armário da cozinha, conferi se estava carregada e deixei encostada na parede da sala. Se aquele desgraçado voltasse, não ia sair daqui em pé. O dia arrastou devagar. Fiquei de olho na estrada o tempo todo, mas ninguém apareceu. Ana ficou trancada no quarto, quieta. Eu levei almoço para ela. Arroz, feijão, carne moída, salada. Ela comeu pouco, mas agradeceu. À tarde sentei na varanda com a espingarda no colo e acendi um cigarro. O sol queimava forte e o vento levantava redemoinhos de poeira vermelha no terreiro. Os cachorros dormiam na sombra. As galinhas ciscavam perto do galinheiro. Tudo parecia calmo, mas eu sabia que era calma de mentira. Anoiteceu. Acendi as luzes da casa. Tranquei tudo de novo e fui até o quarto de Ana. Como você tá? Com medo. E confessou ela. Sinto que ele tá perto, que tá esperando o momento certo para atacar. Ele não vai atacar, eu não deixo. Por que você tá fazendo isso por mim? Você nem me conhece. Sentei na beirada da cama. Respirei fundo. Porque... Comecei, mas a voz falhou. Porque eu perdi alguém que eu amava. Perdi ela e o filho que a gente ia ter. E não pude fazer nada. Não pude salvar. Mas agora eu posso. E eu vou. Ana me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Sinto muito. Eu também. Mas a gente não pode mudar o passado. Só pode tentar fazer diferente no presente. Ela pegou minha mão e apertou. Obrigada. De verdade. Saí do quarto e fui para minha cama, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando em Lúcia, em Pedro, em Ana, no bebê que estava por vir. Pensando em como o destino é estranho, como a gente perde tudo, acha que a vida acabou e de repente aparece alguém precisando da gente. Talvez fosse isso. Talvez Deus tivesse me tirado minha família para me preparar para salvar outra. Não sei, mas naquela noite, enquanto o vento soprava lá fora e os grilos cantavam no escuro, eu fiz uma promessa silenciosa. Enquanto eu tivesse vida, nada de ruim ia acontecer com Ana e o bebê dela. Mesmo que isso me custasse tudo, mesmo que isso me custasse a própria vida. De madrugada, acordei com os cachorros latindo. Pulei da cama, peguei a espingarda e corri até a janela. Lá fora, na estrada, a caminhonete branca estava parada. Farol apagado, motor desligado, e o homem estava lá, parado na frente do portão, só olhando. Abri a janela devagar, apontei a espingarda para cima e atirei para o ar. O estouro ecoou na noite. Os cachorros latiram mais alto. O homem não se mexeu. Carreguei a espingarda de novo e gritei: da próxima vez não atiro para o ar. Sai daqui. Ele ficou mais uns segundos parado. Depois, subiu na caminhonete, deu a partida e foi embora. Mas eu sabia. Ele ia voltar. E da próxima vez, não ia ser só para olhar. Os dias seguintes foram os mais tensos da minha vida. Depois daquela madrugada em que o padrasto de Ana ficou parado na frente do portão me encarando, passei a dormir com um olho aberto e a espingarda ao lado da cama. Os cachorros viraram meus sentinelas. Qualquer latido, qualquer barulho diferente, e eu já estava de pé, arma na mão, coração disparado. Ana não saía do quarto. Passava o dia inteiro ali, deitada ou sentada na cama, com as mãos na barriga, conversando baixinho com o bebê. Às vezes, eu encostava a orelha na porta e ouvia ela cantando. Canções de ninar que a mãe dela devia ter ensinado. A voz era suave, triste, cheia de esperança e medo ao mesmo tempo. Eu levava as refeições para ela 3 vezes por dia. Café da manhã, almoço e janta. Sempre batia na porta antes de entrar. Sempre perguntava como ela estava, se o bebê tinha se mexido, se ela precisava de alguma coisa. No começo, Ana quase não falava. Só agradecia baixinho e comia em silêncio. Mas aos poucos, dia após dia, ela começou a se abrir. Foi numa tarde de quinta-feira, enquanto eu trocava o curativo dos arranhões no braço dela,
que ela me contou mais sobre a vida que tinha vivido. Minha mãe era costureira, disse ela, olhando para a janela. Fazia roupa para fora, em casa mesmo. A gente não tinha muito, mas era feliz. Ela cantava enquanto costurava. Dizia que cada ponto era uma oração, que Deus ouvia a gente através das mãos que trabalham. Passei o algodão com álcool no ferimento. Ela nem se encolheu, estava acostumada com a dor. Quando ela morreu, foi tudo muito rápido. Um câncer que ninguém viu crescer. Quando descobriram, já estava espalhado. 2 meses depois, ela se foi. E eu fiquei só com ele, seu padrasto. O Venâncio. Ela cuspiu o nome como se fosse veneno. Ele era motorista de caminhão, ficava fora a semana inteira. Quando voltava, bebia. E quando bebia, gritava. Minha mãe sempre relevou. Dizia que homem era assim mesmo, que a gente tinha que ter paciência. Mas depois que ela morreu, ele piorou. Parou de trabalhar direito. Ficava o dia inteiro em casa, bebendo, me culpando por tudo. Dizia que eu comia demais, gastava demais, que eu era um peso morto. Terminei de passar o curativo e sentei na cadeira ao lado da cama. E o pai do bebê? Ana deu um sorriso amargo. Conheci ele numa festa junina, ano passado. Ele era bonito, simpático. Disse que gostava de mim, que queria cuidar de mim. E eu acreditei. A gente ficou junto uns 3 meses. Quando descobri que estava grávida, contei para ele todo feliz, achando que ele ia ficar contente. Mas ele mudou na hora. Disse que era cedo demais, que ele não estava pronto, que eu devia resolver aquilo. Eu disse que não, que eu ia ter o bebê com ou sem ele. No dia seguinte ele sumiu, bloqueou meu número, apagou as redes sociais, sumiu e eu fiquei sozinha de novo. E o Venâncio, quando descobriu, quase me bateu. Disse que eu era uma vagabunda que tinha trazido vergonha para casa. Eu tentei sair de lá, procurar um abrigo, qualquer coisa, mas não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. E conforme a barriga foi crescendo, ele foi ficando cada vez mais agressivo. Até que... A voz dela falhou. Até que ele decidiu que a solução era me jogar no mato para morrer. Segurei a mão dela. Mas cê não morreu. Cê tá aqui e vai ficar aqui até o bebê nascer. E depois também, se cê quiser. Ela me olhou com os olhos marejados. Por quê? Por que cê tá fazendo tudo isso? Porque é o certo. E porque eu sei o que é perder alguém. E não quero que mais ninguém perca nada. Ana apertou minha mão e soltou um soluço. Chorou por uns minutos e eu só fiquei ali, segurando a mão dela, deixando ela colocar para fora toda a dor que vinha guardando. Quando ela se acalmou, limpei o rosto dela com um pano úmido e saí do quarto. Fui para a cozinha preparar a janta. Arroz, feijão, uma carne de panela que tinha ficado boa. Enquanto cozinhava, pensei em tudo que Ana tinha passado. Em como o mundo podia ser cruel com quem já estava no chão. Em como tinha gente que nascia para destruir, não para construir. Servi 2 pratos, levei um para o quarto dela e sentei na mesa da cozinha com o meu. Comi em silêncio, olhando para a cadeira vazia na minha frente. A cadeira da Lúcia. Você acha que eu estou fazendo certo? Perguntei para o vazio. Você acha que eu devia ter deixado ela lá? Ou você acha que é isso que eu devia ter feito por você? Nenhuma resposta. Só o silêncio e o barulho dos grilos lá fora. Terminei de comer, lavei a louça e fui para a varanda fumar um cigarro. A noite estava clara. Lua cheia iluminando o terreiro. As estrelas brilhavam forte, do jeito que só brilham no interior, longe das luzes da cidade. Eu ficava olhando para o céu, pensando em tudo e em nada ao mesmo tempo. Foi quando ouvi o barulho. Um motor, longe ainda, mas vindo na minha direção. Joguei o cigarro no chão, pisei em cima e peguei a espingarda que estava encostada na parede. O barulho foi ficando mais perto. Uma caminhonete, branca. Meu sangue gelou. O carro parou na frente do portão. Farol alto, me cegando. Mas eu consegui ver a silhueta de 2 homens descendo. Um era o Venâncio. O outro eu não conhecia. Alto, magro, boné preto, cara de poucos amigos.
Ô, velho, gritou Venâncio, a gente precisa conversar. Não tenho nada para conversar com você, gritei de volta. Sai daqui antes que eu chame a polícia. Polícia? Ele riu. Você ainda não entendeu, né? Eu sou a polícia aqui, conheço todo mundo, ninguém vai acreditar em você. Então por que você está aqui? Se você é tão poderoso assim, por que não arrombou meu portão e entrou? Silêncio. Ele não esperava essa resposta. Escuta aqui, disse ele mudando o tom. Eu só quero a moça. Ela é minha enteada, é minha responsabilidade. Você não tem nada a ver com isso. Ela não quer voltar. E eu não vou entregar. Você está cometendo um crime. Está escondendo uma menor de idade. Ela tem 20 anos. E você sabe muito bem que quem cometeu o crime foi você. Tentativa de homicídio, abandono de incapaz. Venâncio deu um passo para frente. O outro homem também. Última chance, velho. Entrega a moça e a gente vai embora em paz. Não. Não? Não. Ele ficou me encarando por uns segundos. Depois cuspiu no chão e voltou para a caminhonete. Você vai se arrepender, disse ele antes de subir no carro. Isso aqui não vai ficar assim. Eles foram embora, mas eu sabia que a ameaça era real. Tranquei o portão com um cadeado, voltei para casa e fui até o quarto de Ana. Ela estava acordada, sentada na cama, tremendo. Ele estava aqui, não estava? Perguntou, a voz falhando. Tava, mas eu mandei embora. Ele vai voltar. Ele sempre volta. Eu sei. Por isso a gente precisa de ajuda. Que tipo de ajuda? Polícia. De verdade. Não os amigos dele. Gente séria. Mas ele disse que conhece todo mundo. Ele conhece gente em Formosa, mas aqui em Cristalina eu também conheço gente. E vou ligar para eles agora. Saí do quarto e fui até o telefone fixo que ficava na sala. Disquei o número do delegado Sebastião, homem de confiança que eu conhecia das festas da cidade. Tocou 3 vezes. Na quarta, ele atendeu. Alô? Sebastião, é o João, do sítio lá perto do córrego. João, tudo bem, rapaz? O que você está fazendo ligando essa hora? Tem um problema sério aqui. Preciso de ajuda. Fala. Contei tudo, desde o momento que encontrei Ana no cerrado até as ameaças do Venâncio. Sebastião me ouviu em silêncio, sem interromper. Quando terminei, ele suspirou fundo. Esse Venâncio é um mau caráter conhecido. Já teve processo por agressão, dirigir bêbado, um monte de coisa. Mas sempre se safou por ter amigos nos lugares certos. Só que dessa vez, ele foi longe demais. Tentativa de homicídio da cadeia. E se a moça estiver disposta a prestar queixa, eu posso prender ele. Ela tem medo. Acha que não vai dar em nada. Vai dar sim, eu garanto, mas vou precisar do depoimento dela e de provas. Que tipo de provas? Fotos dos ferimentos, exame médico, qualquer coisa que comprove que ela foi abandonada. Eu tenho fotos, tirei quando achei ela. Ótimo, manda para mim. E amanhã cedo eu passo aí com uma equipe. A gente protege ela, registra tudo e prende esse desgraçado. Obrigado, Sebastião, de coração. É nós, João. A gente tem que se ajudar, né? Ninguém merece passar por isso. Desliguei o telefone e respirei aliviado. Pelo menos agora a gente tinha um plano. Voltei para o quarto de Ana e contei tudo. Ela ficou em silêncio por um tempo, processando. E se não der certo? Perguntou baixinho. Vai dar, eu prometo. Ela me olhou nos olhos, procurando certeza, e acho que encontrou porque acenou que sim. Tá bom, eu confio em você. Saí do quarto, fechei a porta e fui para a cozinha beber água. Olhei pela janela. A lua cheia iluminava tudo. Parecia quase de dia. Os cachorros dormiam no terreiro. As galinhas estavam quietas no galinheiro. Tudo parecia em paz. Mas eu sabia que a tempestade estava só começando. Fui para a cama, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando em tudo que podia dar errado e em tudo que podia dar certo. Às 3 da manhã, os cachorros começaram a latir. Levantei num pulo, peguei a espingarda e corri até a janela. Lá fora, na estrada, tinha um clarão alaranjado. Fogo! Meu coração disparou. Corri até a porta, abri e vi. O portão estava pegando fogo.
E na frente dele, rindo, estava o Venâncio e o comparsa dele, com galões de gasolina nas mãos. "É assim que a gente resolve as coisas por aqui, velho", gritou ele. "Ou você entrega a moça, ou a gente queima tudo." Apontei a espingarda para cima e atirei. O estouro ecoou na noite. "Polícia, tá chegando! Sai daqui!" Eles hesitaram. Olharam um para o outro. Eu carreguei a arma de novo. Última chance. Venâncio cuspiu no chão, jogou o galão vazio para longe e subiu na caminhonete. "Isso não acabou, velho. Você vai pagar caro por isso." Eles foram embora cantando pneu, deixando a poeira vermelha e o fogo para trás. Corri até o portão com um balde d'água e apaguei as chamas antes que se espalhassem. Quando voltei para casa, Ana estava na sala, em pé, pálida feito fantasma. Ele tentou queimar a casa, sussurrou, mas não conseguiu. E não vai conseguir, porque amanhã ele vai preso. E se ele fugir? Não foge, a polícia já está sabendo, ele está cercado. Ela se abraçou tremendo. "Vem", falei, segurando ela pelos ombros. "Vamos voltar para o quarto. Você precisa descansar." Levei ela de volta, deitei ela na cama, cobri com um lençol. "Eu vou ficar aqui na sala. Qualquer coisa você me chama." "Obrigada", murmurou ela, já fechando os olhos de cansaço. Saí do quarto, tranquei a porta por dentro e sentei na poltrona da sala com a espingarda no colo. O resto da noite passou devagar. Eu não dormi. Só fiquei ali, de olho na porta, esperando o amanhecer. Quando o galo cantou, o sol começou a pintar o céu de rosa. E lá longe, na estrada, eu vi a viatura da polícia subindo. Sebastião tinha cumprido a palavra. A justiça estava chegando. O sol mal tinha nascido quando a viatura parou na frente da fazenda. Eram 2 caminhonetes. Uma branca, da Polícia Civil. Outra prata, descaracterizada. De dentro dela saíram 4 homens. O delegado Sebastião, 2 policiais que eu não conhecia e um homem de terno claro que devia ser da promotoria. Abri o portão ainda com a espingarda na mão. Sebastião levantou a mão num cumprimento. "João, como foi a noite?" "Tensa." Ele voltou de madrugada. Tentou botar fogo no portão. O delegado franziu a testa. "Tentativa de incêndio também. Isso piora a situação dele." "Cadê a moça?" "Tá dentro. Assustada, mas bem." "Posso falar com ela?" "Pode, mas com calma. Ela tá frágil." Sebastião acenou que entendia. Entramos na casa. Os outros policiais ficaram do lado de fora, de olho na estrada. Bati na porta do quarto. "Ana, é o João. Tem gente aqui que precisa falar com você. Gente boa. Pode abrir?" Demorou uns segundos. Depois a porta se abriu devagar. Ana apareceu, de camisola emprestada, o cabelo despenteado, os olhos inchados. "Bom dia, senhorita", disse Sebastião, tirando o boné. "Meu nome é Sebastião Almeida. Sou delegado aqui de Cristalina. Esse aqui é o Dr. Antônio, promotor público. A gente está aqui para te ajudar, mas antes, preciso que você me conte o que aconteceu. Pode ser?" Ana olhou para mim, eu acenei que estava tudo bem. "Pode falar", sussurrei. "Eles vão te proteger." Ela respirou fundo e começou a contar, desde o começo. Desde a morte da mãe, a convivência difícil com o padrasto, a gravidez, as ameaças, até o dia em que ele a jogou no cerrado. Sebastião anotava tudo num caderninho velho. O promotor gravava no celular. Nenhum deles interrompia. Só ouviam com respeito. Quando Ana terminou, ela estava chorando. Sebastião guardou o caderno e se aproximou. "Senhorita Ana, o que aconteceu com você é crime gravíssimo. Tentativa de homicídio qualificado, abandono de incapaz e agora tentativa de incêndio. Eu vou emitir um mandado de prisão contra o Venâncio Ferreira da Silva ainda hoje. Mas eu preciso que você preste queixa formal e preciso que você faça exame de corpo de delito, para a gente ter as provas necessárias. Você topa?" Ana hesitou, olhou para mim de novo. "Ele vai preso de verdade?" "Vai", respondeu o promotor.
Eu garanto, e não vai sair tão cedo. A pena para tentativa de homicídio é de 12 a 30 anos. Com as agravantes, ele pega no mínimo 15. E se ele tiver amigos na polícia? Ele tem, disse Sebastião. Mas não aqui e não comigo. Eu não me curvo para vagabundo, não importa quem ele conheça. Ana limpou as lágrimas e acenou que sim. Tá bom, eu faço tudo. O promotor sorriu. Você é muito corajosa, moça, e vai ver, tudo vai dar certo. Sebastião pediu permissão para fotografar os ferimentos. Ana mostrou os arranhões nos braços, as marcas de corda nos pulsos, os hematomas nas pernas. Cada foto era uma prova. Cada marca, uma condenação. Depois, eles levaram Ana até a cidade para fazer o exame de corpo de delito no posto médico. Eu fui junto. Não queria deixar ela sozinha nem por um minuto. No caminho, Ana ficou quieta, olhando pela janela. As mãos na barriga, protegendo o bebê como se ele pudesse sentir o perigo. Vai dar tudo certo, repeti segurando a mão dela. Eu prometo. Ela apertou minha mão, mas não respondeu. Só continuou olhando para o horizonte, onde o sol subia devagar, pintando o cerrado de dourado. Chegamos no posto médico de Cristalina por volta das 9 da manhã. Era um prédio simples, de tijolo aparente, com uma fila de gente na porta esperando atendimento. Mas Sebastião tinha avisado antes e a médica legista já estava esperando. Doutora Márcia. Mulher de uns 50 anos, cabelo grisalho, olhar firme mas gentil. Venha comigo, querida, disse ela, levando Ana para a sala de exame. Eu fiquei do lado de fora, andando de um lado para o outro, fumando cigarro atrás de cigarro. Sebastião ficou comigo em silêncio, respeitando meu nervosismo. Depois de meia hora, a porta se abriu. Ana saiu pálida, mas de pé. Como foi? Perguntei. Doeu um pouco, mas está tudo bem, com o bebê também. Graças a Deus. Doutora Márcia entregou um envelope para Sebastião. Tá tudo aqui. Ferimentos compatíveis com agressão e abandono. Hematomas recentes. Desidratação severa. Ela quase morreu, delegado. Se esse homem não tivesse achado ela olhou para mim. Você salvou 2 vidas. Eu não soube o que responder. Só balancei a cabeça e segurei a mão de Ana. Voltamos para a fazenda no fim da manhã. Sebastião disse que ia mandar uma equipe buscar o Venâncio ainda naquele dia. Ele vai resistir? Perguntei. Talvez, mas a gente está preparado. E se ele vier aqui antes? Não vai. A gente vai pegar ele primeiro. Mas de qualquer forma, vou deixar 2 policiais de plantão aqui na fazenda até ele ser preso, só para garantir. Obrigado, Sebastião, de coração. É nós, João. A gente protege quem precisa, e essa moça precisa. 2 policiais ficaram de guarda na frente da casa. Um deles era jovem, devia ter uns 25 anos. O outro era mais velho, de bigode grisalho, cara de quem já tinha visto muita coisa. Fiquem à vontade, falei. Tem café e água dentro. Qualquer coisa, é só chamar. Eles agradeceram e ficaram ali, sentados na varanda de olho na estrada. Levei Ana para dentro. Ela estava cansada. O exame tinha sido invasivo, doloroso. Deitei ela na cama, cobri com um lençol. Descansa. Eu vou fazer um almoço bom. João. Sim? Obrigada, por tudo. Eu não sei como vou te pagar por isso. Não precisa pagar nada. Só fica bem. É o que eu quero. Ela sorriu fraco e fechou os olhos. Saí do quarto e fui para a cozinha. Peguei um frango que tinha no freezer, descongelei, temperei com alho, sal, cebola. Coloquei para assar. Fiz arroz, feijão, salada de alface e tomate. Queria que Ana comesse bem. Queria que ela recuperasse as forças. Enquanto cozinhava, pensei em tudo que tinha acontecido nos últimos dias. Como minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Como eu tinha saído do vazio para uma missão. Proteger Ana. Proteger o bebê. Talvez fosse isso que eu precisava. Um motivo para acordar de manhã. Um motivo para continuar.
O almoço ficou pronto por volta do meio-dia. Servi um prato grande para Ana. Levei no quarto. Ela acordou com o cheiro da comida. Nossa, sussurrou. Tem quanto tempo que eu não como uma comida de verdade? Come à vontade. Tem mais. Ela comeu devagar, saboreando cada garfada. Eu sentei na cadeira ao lado da cama, só olhando. Era bom ver alguém comendo na minha mesa de novo. Era bom sentir que a casa estava viva. Você cozinha bem, disse ela, sorrindo. Aprendi com minha mãe e depois com a Lúcia. Sua esposa? Era. Ela morreu faz 8 anos. Sinto muito. Eu também, mas acho que agora eu entendo por que Deus me deixou aqui. Era para te encontrar. Era para te ajudar. Ana parou de comer e me olhou nos olhos. Eu também acho isso, que a gente se encontrou por um motivo, que não foi por acaso. A gente ficou em silêncio por um tempo, só o barulho dos talheres e dos pássaros lá fora. Quando Ana terminou, levei o prato para a cozinha e voltei para a varanda. Os policiais ainda estavam ali conversando baixo. Tudo tranquilo? Perguntei. Tudo, respondeu o mais velho. Nenhum movimento suspeito. Ótimo. Vou ficar aqui também. Qualquer coisa me avisem. Sentei na cadeira de balanço, acendi um cigarro e fiquei olhando para a estrada. O sol estava alto, queimando forte. O calor era de rachar a terra, mas tinha uma brisa leve que aliviava um pouco. As horas passaram devagar. Eu cochilei um pouco na cadeira, acordei e cochilei de novo. Foi quando, lá pelas 3 da tarde, o telefone tocou. Levantei correndo e atendi. Alô? João, é o Sebastião. E aí, conseguiram? Silêncio do outro lado. Meu coração apertou. Sebastião? A gente foi na casa dele, mas ele não estava lá. Como assim? Fugiu. Os vizinhos disseram que viram ele saindo de madrugada com 2 malas no carro. Ele soube que a gente estava atrás dele e vazou. Para onde? Não sabemos. Mas já emitimos um mandado de prisão e já comunicamos às polícias das cidades vizinhas. Se ele aparecer em qualquer lugar, a gente prende. E enquanto isso vocês ficam em alerta. Os policiais vão continuar aí e eu vou mandar mais uma viatura fazer ronda na região. Ele não vai chegar perto de vocês. Tomara que não. Confia em mim, João. A gente vai pegar ele. Desliguei o telefone e voltei para a varanda. Contei para os policiais o que tinha acontecido. Eles ficaram mais atentos, de mão no coldre da arma. Não contei nada para Ana, não queria assustá-la. Mas eu sabia que a situação tinha ficado mais perigosa. Um homem acuado é um homem imprevisível. E o Venâncio estava acuado. A tarde virou noite. Acendi as luzes da casa. Tranquei todas as portas e janelas. Os policiais ficaram de ronda no terreiro, revezando a cada 2 horas. Jantei com Ana no quarto dela. Fiz macarrão com molho de tomate, simples mas gostoso. Ela comeu bem, conversou um pouco sobre o bebê, sobre os nomes que estava pensando. Se for menino, eu queria chamar de Gabriel. Se for menina, de Maria. São nomes bonitos. Você acha que eu vou ser uma boa mãe? Acho. Você já é. Você está protegendo ele antes mesmo dele nascer. Ela sorriu e acariciou a barriga. Eu só quero que ele seja feliz, que não passe o que eu passei. Não vai passar, eu garanto. Recolhi os pratos, levei para a cozinha, lavei tudo. Depois fui para a varanda fumar mais um cigarro. A noite estava escura, não tinha lua. Só as estrelas brilhando lá em cima, distantes, frias. Lúcia, sussurrei para o céu. Se você está me ouvindo, me ajuda, me dá força, porque eu não sei se eu dou conta sozinho. O vento soprou, trazendo o cheiro de terra e capim, e por um instante eu senti que ela estava ali, comigo, me dando força. Voltei para dentro, tranquei a porta e fui para a cama, mas não consegui dormir.
Fiquei olhando para o teto, ouvindo os barulhos da noite, os grilos, o vento, os cachorros roncando no terreiro, e de repente um barulho diferente, um motor, longe, mas vindo na direção da fazenda. Levantei num pulo, peguei a espingarda e corri até a janela. Lá vinha ele, a caminhonete branca, farol apagado, vindo devagar como um fantasma. Corri para a varanda. Os policiais já estavam de pé, armas em punho. "É ele", disse o mais velho. "Prepara." A caminhonete parou a uns 100 metros do portão. O motor desligou. Silêncio. Então a porta se abriu e o Venâncio desceu, mas não estava sozinho. Tinha mais 3 homens com ele, todos armados. "Polícia!" gritou o policial mais velho. "Joga as armas no chão e levanta as mãos." Venâncio riu. "Polícia, vocês são só 2 e nós somos 4. Vocês acham mesmo que tem chance? Última chance. Joga as armas. Vai se foder." E então ele levantou a arma e atirou. O estampido ecoou na noite. O policial mais velho caiu. O outro correu para se abrigar atrás da viatura. Venâncio e os capangas avançaram. Eu apontei a espingarda e atirei. O tiro pegou de raspão no braço de um dos homens. Ele gritou e caiu. "Tem mais de onde veio!" gritei. "Sai daqui!" Mas eles continuaram vindo. O policial que estava atrás da viatura atirou. Acertou o outro capanga na perna. Agora eram só 2. Venâncio e um comparsa. Eles se abrigaram atrás da caminhonete. "Entrega a moça, velho!" gritou Venâncio. "Entrega a ela e a gente vai embora." "Nunca! Então vai morrer!" Ele saiu de trás da caminhonete atirando. As balas ricochetearam na parede da casa. Eu me abaixei, carreguei a espingarda de novo e mirei. Mas antes que eu pudesse atirar, ouvi um grito. Não, era Ana. Ela tinha saído do quarto e estava na porta da sala, pálida, tremendo. "Ana, volta!" gritei, mas ela não voltou. Ela deu um passo para frente. E outro, até ficar na varanda, visível. "Eu vou com você!" gritou ela, para as lágrimas escorrendo. "Mas deixa eles em paz!" "Não, Ana!" gritei. "Não faz isso!" Venâncio parou de atirar. Sorriu. "Vem cá, então! Vem comigo!" Ana começou a descer os degraus da varanda. E foi nesse momento que o céu se abriu. Não em trovão, mas em sirenes. 3 viaturas subiram pela estrada em alta velocidade, com giroflex ligado, iluminando tudo. Sebastião tinha chegado, com reforço. Venâncio olhou para trás, viu as viaturas e entrou em pânico. Tentou correr para a caminhonete, mas o policial que estava atrás da viatura atirou e acertou. Venâncio caiu no chão, gritando, segurando a perna. Os outros policiais chegaram, cercaram ele e os capangas e os prenderam. Tudo tinha acabado em menos de 5 minutos. Corri até Ana e segurei ela nos braços. Ela estava tremendo, chorando, quase desmaiando. "Acabou", sussurrei. "Acabou. Você está segura agora." Sebastião veio correndo. "O policial foi atingido", respondi. "Mas está vivo. Graças a Deus. Ambulância já está a caminho." Ele olhou para o Venâncio caído no chão, algemado, sangrando. "Você tem direito a permanecer em silêncio", disse Sebastião frio. "Mas eu duvido que você use esse direito, porque você vai cantar tudo e vai apodrecer na cadeia." Venâncio cuspiu no chão e não respondeu. A ambulância chegou. Levaram o policial ferido e o Venâncio. Os capangas foram levados em outra viatura. Sebastião ficou comigo e com Ana. "Vocês vão ficar bem?" perguntou. "Vamos", respondi. "Agora vai." Ele acenou e foi embora. Quando o silêncio voltou, levei Ana para dentro, deitei ela na cama. Ela estava em choque, tremendo. "Ele não vai mais te machucar?" falei, segurando a mão dela. "Nunca mais." Ela me olhou nos olhos e chorou. Chorou muito. E eu chorei junto. Porque finalmente, depois de 8 anos, eu tinha conseguido salvar alguém. Isso curou um pouco da ferida que eu carregava. Fim do capítulo 4. Continuo com o capítulo 5. Tentar novamente continuar. Me mande capítulo grande, capítulo 5.
A calmaria, depois da tempestade. Os dias que seguiram foram de silêncio pesado e alívio ao mesmo tempo. Venâncio estava preso. Os capangas também. O policial ferido se recuperava no hospital de Anápolis, fora de perigo. E Ana, pela primeira vez em meses, conseguiu dormir uma noite inteira sem acordar aos pulos. Mas o corpo dela cobrava o preço de tanto estresse. Na manhã seguinte ao tiroteio, ela acordou com dores fortes na barriga. Não eram contrações. A médica que veio examinar ela disse que era só tensão muscular, o corpo reagindo a tudo que tinha passado. Mas Ana ficou de repouso absoluto. Nada de andar muito, nada de esforço. Só descanso, comida boa e paz. E paz era o que eu tentava dar para ela. Passei os dias seguintes cuidando dela como se fosse da minha família. Acordava cedo, preparava café da manhã caprichado, pão caseiro, bolo de fubá, frutas, suco de laranja. Levava na bandeja para o quarto, deixava na mesinha ao lado da cama, enquanto ela ainda dormia. Quando ela acordava, já tinha comida quentinha esperando. Ana sempre agradecia com os olhos marejados. Acho que ninguém nunca tinha cuidado dela daquele jeito, com carinho de verdade, sem esperar nada em troca. Eu tratava dos afazeres da fazenda de manhã cedo, antes do sol esquentar. Dava trato para o gado, verificava as cercas, regava a horta. Os cachorros me acompanhavam, felizes só de ter companhia. O Canela, meu cavalo, também parecia mais animado. Talvez sentisse que o clima da fazenda tinha mudado, que agora tinha vida ali dentro de novo. Voltava para casa por volta das 10, tomava banho e passava o resto do dia com Ana. A gente conversava muito, sobre tudo, sobre a vida dela, sobre a minha, sobre sonhos que a gente tinha, sobre medos que a gente carregava. Foi numa dessas conversas, numa tarde de sexta-feira, que Ana me contou mais sobre a mãe dela. Ela era o tipo de pessoa que todo mundo gostava, disse Ana, deitada na cama, acariciando a barriga. Sabe aquela pessoa que entra num lugar e ilumina tudo? Era ela. Sempre sorrindo, sempre ajudando os outros, costurava roupa para todo mundo na vizinhança, nunca cobrava caro, às vezes nem cobrava. Dizia que Deus ia recompensar de outro jeito. Parece que era uma mulher incrível. Era. E quando ela conheceu o Venâncio, eu tinha uns 12 anos. Meu pai tinha morrido quando eu tinha 5, num acidente de moto. Minha mãe ficou sozinha criando eu e trabalhando. Foi difícil, mas ela sempre deu um jeito. Sempre. Ana fez uma pausa, os olhos distantes. Quando o Venâncio apareceu, ele parecia diferente. Educado, trabalhador, trazia presente para mim, levava minha mãe para passear. Ela estava feliz. E eu também fiquei feliz por ela. Achei que finalmente a gente ia ter uma família de novo. Mas ele mudou aos poucos. No começo eram só uns gritos aqui e ali. Depois começou a beber mais, a chegar tarde, a brigar com minha mãe por qualquer coisa. Ela sempre relevava. Sempre pedia para eu ter paciência, que ele estava passando por um momento difícil, mas depois que ela morreu, ele tirou a máscara de vez. Mostrou quem realmente era, um monstro. Eu segurei a mão dela. Mas agora, ele não pode mais te machucar. Nunca mais. Eu sei, mas sabe o que é o pior de tudo? Eu ainda tenho medo. Medo de acordar e descobrir que isso tudo foi um sonho. Que eu ainda tô lá, naquela casa horrível, sozinha, com ele me ameaçando. Não foi sonho. Você tá aqui, tá segura. E vai continuar segura. Ana me olhou nos olhos. Por que você é tão bom comigo? A gente nem se conhece. Porque... Comecei, mas a voz falhou. Respirei fundo. Porque eu sei o que é perder alguém. Eu sei o que é não conseguir proteger quem a gente ama. E quando eu te achei lá no cerrado, eu senti que Deus estava me dando uma segunda chance. Uma chance de fazer o que eu não pude fazer pela Lúcia e pelo Pedro. Então não é bondade, é necessidade. Eu preciso te proteger tanto quanto você precisa de proteção.
Ana apertou minha mão. Você também perdeu muito, né? Perdi. Perdi tudo, na verdade. Mas talvez agora eu esteja ganhando de novo. De um jeito diferente, mas ganhando. A gente ficou em silêncio por um tempo. O vento soprava lá fora, trazendo o cheiro de chuva. O céu estava escurecendo. Ia chover. Vou fechar as janelas, falei levantando. João, sim? Obrigada por tudo. De verdade. Eu sorri. De nada, menina. De nada. Fechei as janelas da casa toda e voltei para a cozinha preparar o almoço. Tinha uma costela que eu tinha comprado na cidade no dia anterior. Temperiei com alho, sal, pimenta, cerveja preta. Coloquei na panela de pressão com batata, cenoura, cebola. O cheiro tomou conta da casa. Enquanto a carne cozinhava, sentei na mesa e liguei o rádio velho que ficava na prateleira. Tava tocando música sertaneja. Chitãozinho e Chororó. Evidências. Uma música que Lúcia adorava. Fechei os olhos e deixei a música tomar conta. As lembranças vieram como sempre vinham. Lúcia dançando na sala, me puxando para dançar com ela, rindo quando eu pisava no pé dela. Lúcia grávida, cantando para a barriga, conversando com o Pedro como se ele já tivesse nascido. Uma lágrima escorreu. Eu não esqueci de você, sussurrei. Nunca vou esquecer. Mas eu preciso seguir em frente. Preciso ajudar ela. Você entende, né? O rádio chiou, a música acabou. Outra começou, limpei o rosto e voltei a cozinhar. O almoço ficou pronto por volta do meio-dia. Servi 2 pratos grandes. Levei um para o quarto de Ana. Ela estava acordada, sentada na cama, lendo uma revista velha que eu tinha achado no armário. Cheirinho bom, disse ela sorrindo. É costela, especialidade da casa. Ela comeu com vontade, limpou o prato inteiro. Até repetiu. Você vai me deixar gorda, brincou. Melhor gorda que magra demais. Você precisa engordar, pro bebê e para você. Depois do almoço, a chuva começou. Grossa, forte, martelando no telhado de zinco da casa. O barulho era alto, quase ensurdecedor. Mas era um barulho bom. Um barulho de vida. A terra seca finalmente bebendo água de novo. Sentei na varanda e fiquei olhando a chuva cair. Os cachorros se enfiaram debaixo do alpendre, sacudindo a água do pelo. O cheiro de terra molhada encheu o ar. Era um cheiro que sempre me acalmava, um cheiro de começo, de renovação. Ana veio até a porta do quarto e ficou olhando também. Fazia tempo que eu não via chuva, disse ela. Pois é, estava precisando. A terra estava rachada. Igual a gente, né? Rachados por dentro. E a chuva vem e conserta. Olhei para ela, ela sorriu. Você é profunda, hein? Às vezes, quando a vida aperta, a gente fica. A chuva durou a tarde inteira. Só parou no fim do dia quando o sol já estava se pondo. O céu ficou limpo, pintado de roxo e rosa. E um arco-íris enorme apareceu no horizonte. Olha, disse Ana apontando. Um arco-íris. É sinal de esperança, falei. Minha mãe sempre dizia isso. Acho que ela estava certa. Naquela noite, jantamos juntos pela primeira vez. Não no quarto dela, mas na mesa da cozinha. Ana estava se sentindo melhor, mais forte. Conseguiu andar até a cozinha sem dificuldade. Preparei uma sopa de legumes com frango desfiado. Simples, mas gostosa. A gente comeu conversando sobre coisas bobas. Sobre o galo que não parava de cantar de madrugada. Sobre a galinha que fugiu do galinheiro e botou o ovo no mato. Sobre o Canela que tinha medo de trovão. Ana ria. Um riso solto, sincero. Fazia tanto tempo que eu não ouvia um riso assim dentro dessa casa que eu quase chorei de novo. Depois da janta, ajudei ela a voltar para o quarto. Ela estava cansada, mas feliz. Boa noite, João. Boa noite, Ana. Qualquer coisa você me chama. Pode deixar. Saí do quarto e fui para a varanda. O céu estava estrelado, claro, bonito. Acendi um cigarro e fiquei olhando para a lua. Obrigado, sussurrei. Não sei se era para Deus, para Lúcia ou para mim mesmo, mas eu estava agradecendo.
Porque pela primeira vez em 8 anos, eu sentia que a vida tinha voltado a fazer sentido. Dormi bem naquela noite, melhor do que tinha dormido em anos. Nos dias seguintes, a rotina foi se ajustando. Ana foi ganhando força, o bebê foi crescendo e a fazenda foi voltando a ter cor. Plantei flores na frente da casa, margaridas e girassóis que Lúcia adorava. Ana ajudou a regar, mesmo eu dizendo que ela não precisava. Eu quero ajudar, disse ela. Faz bem para mim, me faz sentir útil. Então deixei, e foi bom ver ela ali de pé, sorrindo, regando as flores. Era uma cena que eu achei que nunca mais ia ver na minha vida. Uma semana depois do tiroteio, Sebastião apareceu de novo, mas dessa vez não era visita de trabalho, era visita de amigo. Sentamos na varanda tomando café e conversando sobre a vida. Venâncio confessou tudo, disse ele. Tentativa de homicídio, abandono, tentativa de incêndio, resistência à prisão. Pegou 22 anos, sem direito à liberdade condicional. Graças a Deus, os capangas também pegaram pena, uns 10 anos cada, e o juiz ainda expediu uma ordem de restrição. Se por algum milagre ele sair antes, não pode chegar perto da Ana nem a 100 metros. Ótimo, ela vai ficar aliviada. E ela, como tá? Melhor, bem melhor. Tá comendo direito, dormindo direito, o bebê tá crescendo forte. E você? Olhei para ele. Eu? Você tá bem? Tô diferente, não sei explicar, mas tô bem. Pela primeira vez em muito tempo. Sebastião sorriu. É bom ver isso, João. Você ficou muito tempo perdido, achando que a vida tinha acabado, mas não tinha. Só estava esperando o momento certo para recomeçar. Acho que sim. Ele terminou o café, se levantou e me deu um aperto de mão firme. Qualquer coisa pode contar comigo. Valeu, Sebastião. De coração. Depois que ele foi embora, voltei para dentro da casa. Ana estava na sala, folheando um livro velho de receitas que tinha sido da Lúcia. Posso fazer um bolo? Perguntou ela, tímida. Claro, a cozinha é sua também. Ela sorriu e foi para a cozinha. Eu fiquei na sala, ouvindo o barulho dela mexendo nas panelas, cantarolando baixinho. E pela primeira vez em 8 anos, a casa parecia uma casa de novo. Não um túmulo, uma casa. À tarde o bolo ficou pronto. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. O cheiro encheu a fazenda inteira. Comemos ainda quente com o café passado na hora. Tá uma delícia, falei, de boca cheia. Aprendi com minha mãe, disse Ana orgulhosa. Ela ia ficar orgulhosa de você. Ana sorriu. E pela primeira vez, o sorriso não veio acompanhado de lágrimas. Era um sorriso de verdade, de esperança, de vida. Naquela noite deitei na cama e olhei para o teto. Pensei em tudo o que tinha acontecido, em como a vida é estranha, como a gente acha que perdeu tudo e de repente ganha de novo, de um jeito diferente, mas ganha. Lúcia, sussurrei. Acho que eu estou aprendendo a viver de novo. Não do jeito que a gente planejou, mas do jeito que dá. E está sendo bom, espero que você esteja feliz por mim. O vento soprou lá fora e eu senti que ela estava. Virei de lado e fechei os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, dormi sem pesadelos. Só sonhei com flores, com sol, com vida. O mês de setembro chegou trazendo calor e a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Ana entrou no 8º mês de gravidez. A barriga tinha crescido tanto que ela mal conseguia amarrar os próprios sapatos. Eu ajudava em tudo, desde calçar as botinas velhas que eu tinha achado no armário, até pentear o cabelo dela quando o braço cansava de levantar. Ela não reclamava, nunca reclamava, mas eu via nos olhos dela o cansaço, o peso, o medo do que estava por vir. E se eu não souber ser mãe? Perguntou ela numa manhã de domingo, enquanto tomávamos café na varanda. O sol mal tinha nascido. O ar ainda estava fresco, com aquele cheiro de orvalho misturado com terra. Ninguém nasce sabendo, respondi, servindo mais café na caneca dela. A gente aprende, no dia a dia, errando e acertando. Mas e se eu errar demais? E se eu não der conta?
Você vai dar, eu sei que vai. Como você sabe? Porque eu vejo o jeito que você fala com ele. Apontei para a barriga dela. Eu vejo o jeito que você protege ele, que você sonha com ele. Isso já é ser mãe. O resto vem depois. Ana ficou quieta, olhando para o horizonte. As lágrimas começaram a escorrer devagar, silenciosas. Eu tenho tanto medo. Medo de quê? De tudo. De não conseguir. De ele nascer e ver que a mãe dele é uma fracassada, que não tem nada para oferecer. Nem casa própria, nem dinheiro, nem família. Ei, segurei o rosto dela com as duas mãos e olhei nos olhos dela. Você não é fracassada. Você é uma das pessoas mais fortes que eu já conheci. Você passou por coisas que a maioria das pessoas nem imagina e tá aqui, de pé, lutando. Isso não é fracasso, isso é coragem. Mas e se não for suficiente? Vai ser. E você não tá sozinha. Eu tô aqui. E vou continuar aqui, pelo tempo que você precisar. Ela soltou um soluço e me abraçou. Eu segurei ela com força, sentindo o peso do mundo que ela carregava nos ombros. E prometi para mim mesmo que ia fazer de tudo para aliviar esse peso. Depois do café, ajudei Ana a tomar banho. Não foi fácil. Ela mal conseguia entrar no chuveiro e tinha vergonha de pedir ajuda. Mas eu insisti, preparei a água morna, coloquei uma cadeira de plástico no box e fiquei do lado de fora com a toalha, só esperando ela terminar. João? Chamou ela depois de um tempo. Sim? Você pode me ajudar a lavar as costas? Eu não consigo alcançar. Claro. Entrei no banheiro, peguei a bucha, passei sabonete e lavei as costas dela com cuidado. Ela chorava baixinho, de vergonha e gratidão ao mesmo tempo. Desculpa, sussurrou. Pelo quê? Por dar tanto trabalho. Você não dá trabalho. Você é uma bênção. Terminei de lavar, sequei ela com a toalha, ajudei a vestir a roupa limpa. Ela estava cansada, mas limpa, cheirosa, mais leve. Obrigada, disse ela me olhando com os olhos vermelhos. De nada. Agora vai descansar um pouco. Eu vou cuidar da casa. Deitei ela na cama, cobri com um lençol e saí para o terreiro. O dia estava bonito. Céu azul, sol amarelo, passarinhos cantando nas árvores. Peguei a enxada e fui capinar a horta. Tinha mato crescendo entre as alfaces e os tomates. Trabalhei por umas 2 horas, suando, sentindo o sol queimar as costas. Era bom. Trabalhar com a terra sempre foi bom. Me fazia esquecer dos problemas, me fazia sentir vivo. Quando terminei, voltei para casa suado e com fome. Tomei banho rápido, vesti roupa limpa e fui até a cozinha preparar o almoço. Tinha uma panela de feijão que eu tinha deixado de molho na véspera. Cozinhei com linguiça calabresa, cebola, alho, cheiro verde. O cheiro tomou conta da casa. Fiz arroz, fritei ovo, preparei uma salada de tomate com cebola. Chamei Ana para comer. Ela veio devagar, segurando a barriga, os passos lentos. Você não precisava levantar, falei. Eu ia levar no quarto. Não. Eu quero comer aqui, na mesa, com você. Sentamos um de frente para o outro, como uma família, como eu fazia com Lúcia. Foi estranho no começo. Bom, mas estranho, porque a última vez que eu tinha sentado naquela mesa com alguém tinha sido 8 anos atrás. Mas aos poucos foi ficando natural. A gente comia, conversava sobre coisas bobas, ria de vez em quando. O bebê tá chutando, disse Ana de repente com a mão na barriga. Mesmo? Quer sentir? Hesitei. Era íntimo demais. Mas ela insistiu, pegou minha mão e colocou na barriga dela. E eu senti um chute, forte, firme. A vida pulsando ali, debaixo da minha mão. Meus olhos encheram de lágrimas. É forte, consegui dizer, a voz falhando. É sim, ele vai ser forte, igual a você. Tirei a mão devagar, limpei os olhos e voltei a comer. Mas por dentro, meu coração estava partido. Porque aquele chute me lembrou do filho que eu nunca senti chutar. Do Pedro, que morreu antes de nascer.
E ao mesmo tempo me lembrou que a vida continua, que mesmo depois da dor, da perda, do vazio, a vida insiste em continuar, em pulsar, em chutar. Depois do almoço, ajudei Ana a voltar para o quarto. Ela estava cansada de novo. Dormiu quase na hora. Fui para a varanda, acendi um cigarro e fiquei olhando para o céu. Lúcia, sussurrei. Eu senti o bebê chutar hoje. E eu lembrei do Pedro. Lembrei de como a gente sonhava em sentir ele chutar. E doeu. Doeu muito. Mas ao mesmo tempo eu senti que talvez seja isso. Talvez seja essa a minha missão agora. Ajudar esse bebê a nascer. Ajudar a Ana. Porque eu não pude ajudar vocês. O vento soprou, trazendo o cheiro de capim seco. Eu sei que você entende. Eu sei que você quer que eu siga em frente. E eu tô tentando. Juro que tô tentando. Joguei o cigarro no chão, pisei em cima e entrei na casa. Os dias seguintes foram de preparação. Arrumei o quarto que ia ser do bebê. Era o mesmo quarto que eu e Lúcia tínhamos preparado para o Pedro. Estava fechado fazia 8 anos, cheio de poeira, teia de aranha, cheiro de mofo. Abri as janelas, deixei o sol entrar. Varri, passei pano, lavei as paredes, pintei de azul claro, porque Ana disse que achava que era menino. Comprei um berço de madeira numa loja em Cristalina. Nada fancy, mas era firme, seguro. Montei sozinho, seguindo as instruções. Ana ficou na porta do quarto observando, com as mãos na barriga e os olhos brilhando. Tá ficando lindo, disse ela. Você acha? Acho. Ele vai gostar. Espero que sim. Comprei lençol, cobertor, fraldas, roupinhas de bebê. Fui na farmácia e peguei uma lista de coisas que a farmacêutica disse que eram essenciais. Pomada para assadura, termômetro, algodão, álcool 70%, mamadeira. Gastei mais do que eu tinha, mas não me importei, porque aquele bebê merecia e a Ana merecia. Quando voltei para a fazenda com as sacolas cheias, Ana estava sentada na varanda, chorando. O que foi? Perguntei, largando tudo e correndo até ela. Nada. Ela limpou as lágrimas, rindo ao mesmo tempo. É que ninguém nunca fez nada assim por mim. Ninguém nunca se importou tanto. E você está fazendo tudo isso. E eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só precisa ficar bem e deixar esse menino nascer com saúde. Ela me abraçou. E a gente ficou assim por um tempo, só abraçados, sentindo o vento, o silêncio, a paz. Foi naquela noite, durante a janta, que Ana me fez uma pergunta que eu não estava esperando. João, você já pensou em ter filhos de novo? Quase engasguei com a comida. Como assim? Sei lá, se ainda é jovem, bem, não tão jovem. Ela riu. Mas você podia conhecer alguém, casar de novo, ter uma família. Não. A resposta saiu firme, rápida. Não penso nisso. Por quê? Porque eu já tive minha chance. E perdi. E não acho que vou ter outra. Mas a vida continua, João. Você mesmo disse isso para mim. É, mas continua de um jeito diferente. Eu vou viver, vou trabalhar, vou cuidar da fazenda. Mas ter família de novo, não sei se eu consigo. Ana ficou quieta por um tempo. Depois disse baixinho, você sabe que eu e o bebê também somos família, né? Olhei para ela, para o rosto dela, para os olhos castanhos, cheios de esperança. Somos, se você quiser, porque para mim você já é família. Você é o pai que eu nunca tive, o protetor que eu sempre precisei. E quando o bebê nascer, se você quiser, você pode ser o avô dele, ou o padrinho, ou sei lá, mas você pode fazer parte, se você quiser. O nó na garganta apertou. As lágrimas vieram sem avisar. Eu quero, consegui dizer, a voz embargada. Eu quero sim. Ana sorriu. Um sorriso enorme, molhado de lágrimas. Então pronto, agora a gente é família. E foi assim, sem papel assinado, sem cerimônia.
Só 2 pessoas feridas, machucadas pela vida, decidindo que iam se curar juntas. Naquela noite dormi em paz. Pela primeira vez em 8 anos, não sonhei com a morte de Lúcia. Não sonhei com o filho que perdi. Sonhei com o bebê que estava por vir. E acordei sorrindo. 2 semanas depois, no meio da noite, Ana me acordou batendo na porta do meu quarto. "João!" A voz dela era baixa, mas urgente. Levantei num pulo. "O que foi?" Acho que é hora." Meu coração disparou. "Hora? Hora de quê?" "Do bebê. Ele tá vindo." Corri até o quarto dela. Ela estava dobrada de dor, segurando a barriga, respirando rápido. Calma. Vou te levar para o hospital." "Não vai dar tempo. As contrações estão muito perto." "Como assim não vai dar tempo?" "João." Ela me olhou nos olhos, apavorada. "Ele tá vindo agora." E foi nesse momento que eu entendi. O bebê ia nascer ali, naquela casa, e eu ia ter que ajudar. Meu corpo gelou de medo, mas não tinha escolha. Respirei fundo, lembrei de tudo que eu já tinha visto na vida. Parto de vaca, de égua, de cabra. Não podia ser tão diferente, certo? Errado. Era completamente diferente. Mas eu não podia desistir. Não agora. "Tá bom", falei, tentando parecer calmo. "A gente vai fazer isso. Juntos. Você confia em mim?" Ana acenou que sim, chorando de dor e medo. "Confia. Então segura na minha mão e respira. A gente vai trazer esse menino para o mundo." E ali, naquela noite, no meio do nada, sem médico, sem hospital, só eu e Ana, começou a maior prova das nossas vidas. O nascimento de uma nova vida, e com ela, o renascimento de 2 outras. Nunca tive tanto medo na vida, nem quando perdi a Lúcia, nem quando enfrentei o Venâncio, nem em momento nenhum. Porque agora tinha 2 vidas dependendo de mim. E eu não sabia se ia dar conta. Ana gritou de dor, se dobrando na cama. As contrações estavam vindo cada vez mais rápidas, mais fortes. Ela suava frio, o rosto contorcido, as mãos agarrando o lençol com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. "João, eu não aguento", chorou ela. "Aguenta sim. Cê é forte. Cê consegue." Corri até a cozinha, peguei toalhas limpas, água fervida, tesoura, linha. Não sabia direito o que ia precisar, mas tinha visto em filme. Tinha que servir para alguma coisa. Voltei para o quarto. Ana estava respirando rápido demais, quase hiperventilando. "Ana, olha para mim, olha para mim." Segurei o rosto dela. "Você precisa respirar devagar. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Devagar. Comigo. Vamos lá." Ela tentou. Inspirou trêmula, soltou, chorando. De novo. Inspira, solta. Aos poucos, a respiração dela foi ficando mais controlada, mas a dor não passava. "Tá ardendo muito", gemeu ela. "Parece que tá rasgando." "Eu sei, mas vai passar, logo vai passar." Lembrei da única vez que eu tinha ajudado num parto. Foi da égua do meu pai, quando eu tinha uns 15 anos. Ele tinha me ensinado, não forçar, deixar a natureza fazer o trabalho dela, só ajudar quando necessário. Mas isso era diferente. Isso era uma pessoa, uma vida humana. E eu não tinha a mínima ideia do que estava fazendo. Peguei o telefone e liguei para o posto de saúde de Cristalina. Tocou 6 vezes antes de alguém atender. "Posto de saúde, boa noite. Por favor, eu preciso de ajuda. Tem uma mulher em trabalho de parto aqui e não vai dar tempo de chegar no hospital." "Calma, senhor. Qual a situação?" "As contrações estão muito próximas. Ela está com muita dor. E a gente está longe da cidade, na zona rural." "Certo, vou mandar uma ambulância. Mas enquanto isso, o senhor precisa ajudar ela. O senhor tem toalhas limpas?" "Tenho." "Água fervida?" "Tenho." "Ótimo. Agora escuta, não entra em pânico. O corpo dela sabe o que fazer. O senhor só vai dar apoio. Quando ela sentir vontade de fazer força, deixa, não impede. E quando o bebê começar a sair, o senhor apoia a cabeça com as mãos. Não puxa, só apoia. Entendeu?" "Entendi. Acho que entendi."
A ambulância vai sair agora, mas pode demorar uns 40 minutos. O senhor consegue? Vou ter que conseguir. Boa sorte. Desliguei o telefone e voltei para o quarto. Ana estava gemendo baixo, as pernas abertas, o corpo todo tenso. A ambulância vem vindo, falei. Mas até lá, a gente vai ter que fazer sozinhos. Eu não consigo, chorou ela. Consegue. Eu tô aqui. A gente faz juntos. Coloquei as toalhas debaixo dela, preparei tudo. Lavei as mãos com sabão, passei álcool. Meu coração batia tão rápido que eu achei que ia explodir. João, Ana me chamou, os olhos arregalados. Eu tô sentindo que ele quer sair. Então deixa. Faz força. Quando sentir vontade, faz força. Ela gritou, um grito forte, profundo, cheio de dor e vida ao mesmo tempo. Fez força e eu vi a cabeça do bebê começando a aparecer. Meu Deus do céu, era real, estava acontecendo. Tá vindo, Ana, tá vindo, continua, faz força. Ela gritou de novo, o corpo inteiro se contraindo. A cabeça saiu mais um pouco. Coloquei as mãos embaixo, apoiando com cuidado, como a enfermeira tinha falado. Mais uma vez, Ana, mais uma força. Ela reuniu o que restava de energia e empurrou com tudo. E então aconteceu. O bebê nasceu. Escorregou nas minhas mãos molhado, vermelho, perfeito. Por um segundo, o mundo parou. Silêncio total. E então, o choro. Forte, agudo, vivo. O bebê chorava. É um menino! Gritei, rindo e chorando ao mesmo tempo. É um menino, Ana! Você conseguiu! Ela soluçou, estendendo os braços. Me dá ele! Me dá meu filho! Peguei uma toalha limpa, enrolei o bebê com cuidado e coloquei nos braços dela. Ana segurou o filho pela primeira vez, chorando, rindo, tremendo. Meu bebê, meu menino, sussurrava, beijando a testa dele. Você tá aqui, você tá vivo. Eu fiquei ali, de joelhos no chão, olhando aquela cena. Uma mãe segurando o filho pela primeira vez. O milagre da vida acontecendo na minha frente. E pela primeira vez em 8 anos, eu entendi. Entendi que a vida não tinha acabado quando eu perdi Lúcia e Pedro. Tinha só mudado de forma. E agora, naquele quarto, no meio da madrugada, no meio do nada, a vida tinha voltado. Em forma de choro de bebê, em forma de esperança. A ambulância chegou meia hora depois. 2 paramédicos desceram correndo com mala de equipamentos. Onde está a paciente? Aqui, mas já nasceu. Eles entraram no quarto. Viram Ana com o bebê nos braços. Viram o cordão umbilical ainda ligado. O senhor fez o parto? Perguntou um deles, impressionado. Fiz, quer dizer, ela fez, eu só ajudei. O senhor salvou a vida dos 2. Eles cuidaram do resto. Cortaram o cordão, limparam o bebê direito, verificaram os sinais vitais. Tudo normal. Mãe e filhos saudáveis. A senhora quer ir para o hospital para observação? Perguntou o paramédico. Ana olhou para mim. Depois, olhou para o bebê. Não, eu quero ficar aqui, na minha casa. Minha casa. Ela tinha falado minha casa. E aquilo aqueceu meu coração de um jeito que eu nem sabia explicar. Tem certeza? Insistiu o paramédico. Tenho. Aqui eu tô segura. E meu filho também. Eles deixaram instruções, remédios e foram embora. E então ficamos só nós 3. Ana, o bebê e eu. Sentei na beirada da cama. Ana estava deitada, cansada, mas feliz, com o bebê dormindo no peito dela. Como você vai chamar ele? Perguntei baixinho. Gabriel. Ela sorriu. Gabriel João. Meu coração apertou. João? É, por você. Porque você salvou a gente. Você trouxe a gente para a vida e eu quero que o nome dele sempre lembre disso. Não consegui segurar. Chorei. Chorei como criança. Porque aquele nome significava mais do que ela imaginava. Significava que eu não tinha falhado dessa vez, que eu tinha conseguido proteger, que eu tinha conseguido salvar. Obrigado, sussurrei, de coração. Não, obrigado você. Fiquei ali com eles até o sol nascer.
vendo o Gabriel dormir, vendo a Ana descansar, vendo a vida recomeçar. Quando a claridade começou a entrar pela janela, levantei devagar, saí do quarto e fui até a varanda. O céu estava alaranjado, lindo. Os passarinhos cantavam, o galo gritava, os cachorros corriam pelo terreiro. Tudo parecia igual, mas nada era mais igual, porque agora tinha vida nova naquela casa, tinha esperança, tinha futuro. Acendi um cigarro, o último do maço. Fumei devagar, olhando para o horizonte. Lúcia, sussurrei, a gente conseguiu. Eu consegui. Eu salvei eles. E acho que no processo eles me salvaram também. O vento soprou, trazendo o cheiro de terra molhada da chuva da noite passada. E eu senti ela ali. Senti a presença dela. Senti que ela estava orgulhosa, que ela estava em paz. E que eu finalmente podia ficar em paz também. Joguei o cigarro no chão, pisei em cima e voltei para dentro. Tinha uma família agora, pequena, diferente, mas real. E eu ia fazer de tudo para proteger ela. Sempre. Os dias seguintes foram de adaptação. Gabriel era um bebê calmo, graças a Deus. Chorava só quando tinha fome ou quando estava com a fralda suja. Ana se recuperou rápido. Doía ainda, mas ela não reclamava. Só cuidava do filho com um amor que eu nunca tinha visto. Eu ajudava em tudo. Trocava fralda, esquentava a mamadeira, embalava o Gabriel quando ele chorava de madrugada. Ana dizia que eu era melhor que muito pai de verdade. "Você tem jeito", dizia ela sorrindo. "Parece que já fez isso antes." Nunca fiz, mas sempre quis. E era verdade. Cuidar do Gabriel estava preenchendo um vazio que eu nem sabia que ainda existia. Uma semana depois do nascimento, Ana conseguiu levantar e andar pela casa, ainda devagar, mas andando. Ela quis ajudar na cozinha. "Você não precisa", falei. "Descansa, aproveita enquanto ele está dormindo." "Não, eu quero ajudar. Eu não sou inválida. E além do mais..." Ela sorriu. "Eu gosto de cozinhar. Minha mãe me ensinou. E eu quero fazer isso por você, para agradecer por tudo." Então deixei. E foi bom ver ela ali na cozinha, preparando comida, cantarolando baixinho. A casa estava viva de novo. Naquela tarde, ela fez uma galinhada que estava de comer rezando. Tempero na medida, arroz soltinho, galinha macia. "Sua mãe ia ficar orgulhosa", falei, de boca cheia. "Acho que ia." Ana sorriu, mas os olhos ficaram tristes. "Sinto falta dela. Queria que ela conhecesse o Gabriel." "Ela conhece. De onde ela tá." "Você acha?" "Acho. E tenho certeza que ela tá feliz. Porque você deu a volta por cima. Porque você trouxe vida onde tinha só morte." Ana limpou uma lágrima e acenou que sim. Depois do almoço, a gente sentou na varanda com o Gabriel no colo dela. Ele estava acordado, olhando para o mundo com aqueles olhinhos escuros, curiosos. "Olha, Gabriel", disse Ana, apontando para o céu. "Aquilo são nuvens, e aquilo ali é um passarinho. E esse homem aqui..." Ela olhou para mim. "Esse homem aqui é seu anjo da guarda. Foi ele quem salvou a mamãe. E agora ele vai cuidar de você também." Olhei para ela, para o bebê, e senti algo que eu achei que nunca mais ia sentir. Gratidão. Gratidão por estar vivo, por ter encontrado eles, por ter uma razão para continuar. Naquela noite, depois que Ana e Gabriel dormiram, saí para a varanda e acendi mais um cigarro. O céu estava estrelado, a lua cheia iluminava tudo. E eu fiquei ali, pensando em como a vida era estranha, como a gente planeja uma coisa e ela vira completamente diferente. Como a gente perde e depois ganha. Como a gente morre por dentro e depois renasce. "Obrigado", sussurrei para o céu. Não sabia bem para quem, para Deus, para Lúcia, para o destino. Mas eu estava agradecendo, porque pela primeira vez em 8 anos eu não me sentia mais sozinho. Eu tinha uma família e dessa vez eu ia fazer tudo certo. 2 semanas depois, recebemos uma visita inesperada. Era uma tarde de sábado.
Eu estava no curral consertando uma cerca quando ouvi o barulho de um carro subindo pela estrada. Larguei a ferramenta e fui ver quem era. Era uma mulher, de uns 40 anos, bem vestida, com uma pasta na mão. Desceu do carro e veio na minha direção. Boa tarde. O senhor é João? Sou. Posso ajudar? Meu nome é Carla. Sou assistente social. Vim fazer uma visita de acompanhamento. Meu sangue gelou. Acompanhamento? Sim. Referente à menor Ana e ao bebê Gabriel. Ana não é menor. Ela tem 20 anos. Sim, mas o bebê precisa de acompanhamento. É procedimento padrão. Posso entrar? Não gostei. Mas não tinha escolha. Pode. Levei ela até a casa. Ana estava na sala, amamentando o Gabriel. Ficou assustada quando viu a mulher. Quem é? Assistente social, expliquei, tentando ficar calmo. A mulher sorriu, mas era um sorriso profissional. Frio. Bom dia, Ana. Vim ver como vocês estão. Posso fazer algumas perguntas? Ana olhou para mim. Eu acenei que estava tudo bem. A mulher fez várias perguntas. Sobre como o bebê estava sendo cuidado, sobre onde Ana dormia, sobre a relação dela comigo, sobre dinheiro, sobre planos para o futuro. Ana respondeu tudo com sinceridade. Disse que eu tinha salvado a vida dela, que eu cuidava dela e do Gabriel como se fosse família, que ela se sentia segura ali. A mulher anotava tudo, sem expressão. Quando terminou, ela se levantou. Tudo parece estar em ordem, mas vou precisar fazer mais algumas visitas para garantir que o bebê está sendo criado num ambiente adequado. Ele está sendo criado com amor, falei firme. E isso é o que importa. Entendo, mas amor não é o único critério. De qualquer forma, obrigada pela cooperação. Ela foi embora e Ana desabou em lágrimas. Eles vão tirar meu filho de mim. Eu sei que vão. Não vão. Segurei ela pelos ombros. Eu não deixo. Ninguém tira esse menino de você. Ninguém. Mas por dentro, eu estava com medo, porque eu sabia como o sistema funcionava. E sabia que às vezes amor não era suficiente. As semanas seguintes foram as mais difíceis. A assistente social voltou mais 2 vezes, sempre com aquele caderninho na mão, sempre fazendo perguntas, sempre anotando tudo. Ana ficava nervosa toda vez que via o carro subindo pela estrada. Eu tentava acalmar ela, mas por dentro eu também estava com medo. Medo de que tirassem o Gabriel dela. Medo de que destruíssem a família que a gente tinha construído. Foi numa tarde de outubro, com o sol queimando forte e o ar seco rachando os lábios, que a assistente social apareceu de novo. Mas dessa vez não estava sozinha. Tinha um homem de terno com ela. Magro, de óculos, cara séria. Meu coração disparou. Boa tarde, João, disse a mulher. Esse é o Dr. Ricardo do Conselho Tutelar. A gente precisa conversar. Ana estava dentro de casa, amamentando o Gabriel. Quando ouviu as vozes, veio até a porta, pálida feito papel. Podem entrar, falei, mesmo sem querer. Sentamos na sala. Ana ficou com o Gabriel no colo, protegendo ele como se alguém fosse arrancar dali a qualquer momento. O homem abriu uma pasta e começou a falar. Senhorita Ana, o senhor João, vim aqui hoje para comunicar a decisão do Conselho Tutelar referente à situação de vocês. Ana soltou um soluço. Vocês vão tirar meu filho? Não, disse o homem, surpreendendo a gente. Nós não vamos tirar. Silêncio. Como assim? Perguntei, sem acreditar. Depois de avaliar a situação, concluímos que o bebê está sendo criado em ambiente seguro, com afeto, com todos os cuidados necessários. A senhora Ana demonstrou ser uma mãe competente e dedicada. E o senhor João, ele me olhou. O senhor tem sido um exemplo de solidariedade e proteção. Raramente vemos casos assim. As lágrimas começaram a escorrer no meu rosto antes mesmo que eu pudesse segurar. Então a gente pode ficar com ele? Podem. Mas há algumas condições.
A senhora Ana precisa regularizar a situação dela, tirar certidão de nascimento do bebê, fazer o registro, providenciar a documentação necessária. E seria bom que a senhora procurasse algum tipo de renda. Não precisa ser muito, mas algo que garanta independência no futuro. Eu vou fazer tudo, disse Ana chorando. Eu prometo, tudo que vocês mandarem, eu faço. E há mais uma coisa. O homem hesitou. O senhor João, o senhor teria interesse em se tornar tutor legal do bebê? Junto com a mãe? Olhei para ele sem entender. Como assim? Significa que o senhor teria responsabilidade legal sobre a criança. Poderia tomar decisões em caso de emergência. Teria os mesmos direitos de um pai ou avô. É uma forma de formalizar o que já existe na prática. Olhei para Ana. Ela me olhou de volta, os olhos brilhando. Você quer? Perguntou ela baixinho. Quero. Claro que quero. Então tá decidido. O homem fechou a pasta. Vou preparar a documentação. Em 2 semanas, vocês vão até o fórum assinar. E pronto. Gabriel vai ter uma família. De verdade. Quando eles foram embora, eu e Ana ficamos sentados na sala, em silêncio, só processando tudo. Depois Ana começou a chorar. E a rir. E a chorar de novo. A gente conseguiu, sussurrou ela. A gente conseguiu, João. Segurei ela e o Gabriel nos braços. Os 3 juntos. Uma família improvável, uma família quebrada, mas uma família. A gente conseguiu, repeti. E agora a gente vai para frente, juntos. Nas semanas seguintes, a vida foi ganhando uma nova rotina. Ana começou a costurar, igual a mãe dela fazia. Comprei uma máquina usada em cristalina e ela começou a fazer roupa para fora. Primeiro foram peças simples, conserto de calça, barra de vestido. Depois foram encomendas maiores, vestido de festa, roupa de bebê, toalha bordada. O dinheiro não era muito, mas era dela. Era o começo da independência que ela precisava. Eu continuava tocando a fazenda, mas agora tudo tinha outro gosto. Acordar de manhã não era mais peso, era vontade. Vontade de ver o Gabriel crescendo, vontade de ver Ana sorrindo, vontade de viver. 2 semanas depois, como prometido, fomos até o fórum assinar os papéis. Ana com Gabriel no colo, eu de camisa social que não usava fazia anos. Assinamos tudo. E quando saímos de lá, Gabriel oficialmente tinha 2 responsáveis legais, a mãe e eu. No caminho de volta para a fazenda, Ana ficou quieta, só olhando pela janela. Mas não era um silêncio triste, era um silêncio de paz. No que você está pensando? Perguntei. Em como a vida é estranha, como há 3 meses atrás eu estava largada no mato esperando morrer. E agora eu tô aqui com meu filho, com uma casa, com uma família. Parece sonho. Não é sonho, é real. E a gente merece isso. Depois de tudo que a gente passou, a gente merece. Ela sorriu e segurou minha mão. Obrigada. Por tudo. Eu nunca vou conseguir te pagar. Não precisa pagar. Você já pagou só de estar aqui. Chegamos na fazenda no fim da tarde. O céu estava pintado de roxo e laranja. Os cachorros vieram correndo, abanando o rabo. O Canela relinchou no pasto. Tudo estava em paz. Levei Ana e Gabriel para dentro. Preparei um jantar caprichado. Frango assado, arroz com pequi, farofa, salada. A gente comeu na mesa da cozinha, conversando sobre planos para o futuro. Você acha que um dia eu posso ter minha própria loja de costura? Perguntou Ana. Acho, e tenho certeza que vai dar certo. E você? Você tem algum sonho? Fiquei quieto por um tempo, pensando. Meu sonho agora é ver você e o Gabriel bem. É ver ele crescer, aprender a andar, falar, virar homem. É ver você feliz. Isso já é mais do que eu achei que ia ter de novo. Ana limpou uma lágrima. Você é um homem bom, João. Um dos melhores que eu já conheci. Não sou, não. Só sou alguém que está tentando fazer o certo. E está fazendo, pode acreditar. Depois do jantar, sentamos na varanda com o Gabriel. Ele estava acordado, olhando para o céu estrelado com aqueles olhinhos curiosos.
Um dia eu vou contar para ele tudo o que aconteceu, disse Ana. Vou contar como você me salvou, como você nos salvou. Não precisa. Precisa sim, porque ele precisa saber que no mundo tem gente ruim, mas também tem gente boa. E que às vezes, quando tudo parece perdido, aparece um anjo da guarda. Olhei para ela, para o bebê, para o céu. Eu não sou anjo de nada. Eu também estava perdido. Vocês que me acharam. Os meses passaram. Gabriel cresceu rápido. Com 3 meses, já sorria. Com 5, já segurava a cabeça firme. Com 6, começou a balbuciar. Ana dizia que ele ia ser falante igual ela. A costura dela foi crescendo. As vizinhas começaram a encomendar. Depois foram pessoas da cidade. Depois foram encomendas até de Goiânia. Ela comprou uma máquina melhor, tecidos melhores. Montou um cantinho na casa só para costurar. Eu reformei a fazenda, pintei a casa, consertei o telhado, plantei mais flores, aumentei a horta, comprei mais algumas cabeças de gado. A vida estava melhorando. Mas não era só a vida material que estava melhorando, era a vida de verdade. A vida que pulsa por dentro. A vida que faz a gente acordar sorrindo. Uma noite, sentado na varanda depois que Ana e Gabriel dormiram, eu olhei para o céu e sussurrei: Lúcia, eu sei que você está ouvindo. E eu queria dizer uma coisa: eu nunca vou te esquecer, nunca. Você e o Pedro, vocês vão sempre estar aqui dentro. Bati no peito. Mas eu aprendi que a vida continua, mesmo quando a gente acha que acabou. E que a gente pode amar de novo, de um jeito diferente. Mas pode. Eu amo a Ana. Não do jeito que eu amava você. É diferente. É amor de pai, de protetor, de amigo. E eu amo o Gabriel, como se fosse meu neto, meu filho, sei lá. E isso não diminui o que eu senti por você. Só aumenta. Porque você me ensinou a amar. E agora eu estou usando isso para cuidar deles. Espero que você entenda. E espero que você esteja em paz. Porque eu finalmente tô. O vento soprou, trazendo o cheiro de jasmim que eu tinha plantado no jardim. E eu senti. Senti que ela tinha ouvido. E que ela estava feliz por mim. Foi numa manhã de domingo, quase 1 ano depois de eu ter encontrado Ana no Cerrado, que ela me chamou para conversar. Gabriel estava dormindo no berço. A gente sentou na cozinha tomando café. João, eu preciso te contar uma coisa, disse ela, séria. Meu coração apertou. O que foi? Tá tudo bem? Tá tudo bem. É só que eu recebi uma proposta. Uma mulher de Goiânia, dona de uma loja de roupas, viu meu trabalho. Ela quer que eu faça uma coleção inteira para ela. Roupa de bebê, infantil. É uma encomenda grande, vai dar muito dinheiro. Mas isso é ótimo. Mas eu não vou conseguir fazer tudo sozinha. E eu ia precisar ir para Goiânia algumas vezes, para reunião, para ver tecido, essas coisas. E eu queria saber se você está de acordo. Se você não se importa de ficar com o Gabriel enquanto eu vou. Se não é incômodo. Ri. Um riso leve, sincero. Ana, cuidar do Gabriel nunca é incômodo. É alegria. Pode ir quantas vezes precisar. Eu cuido dele. Ela sorriu aliviada. Obrigada. Eu estava com medo de você achar ruim. Ruim. Eu tô orgulhoso. Você está crescendo. Tá conquistando as coisas. É isso que eu sempre quis para você. Eu não teria conseguido nada disso sem você. Conseguiria sim. Você é forte. Sempre foi. Eu só dei uma mãozinha. Ela segurou minha mão. Não foi só uma mãozinha. Você me deu vida. Você me ensinou que ainda vale a pena acreditar nas pessoas. Que ainda existe bondade no mundo. E eu vou passar isso pro Gabriel. Vou ensinar ele a ser igual você. Então ensina ele a ser melhor que eu, porque eu ainda tenho muito defeito. Todo mundo tem, mas o que importa é o coração, e o seu é bom. A gente ficou ali de mãos dadas, só sentindo a paz daquele momento. Era estranho. 1 ano atrás, eu estava sozinho, perdido, sem rumo. Agora eu tinha uma família, não a família que eu tinha planejado,
mas a família que o destino tinha me dado. E era perfeita, do jeito que era. Naquela tarde, depois do almoço, peguei o Gabriel no colo e fui até o pé de pequi no fundo do terreno. Era o lugar onde eu e Lúcia costumávamos sentar para ver o pôr do sol. Sentei debaixo da árvore com o Gabriel no colo. Ele olhava para tudo, curioso, os olhinhos brilhando. Sabe, Gabriel, comecei a falar baixinho, eu quero te contar uma história. A história de uma mulher chamada Lúcia. Ela era minha esposa e ela era incrível, cheia de vida, de sonhos, de amor. A gente ia ter um filho. Seu nome ia ser Pedro, mas ele nunca nasceu. E a Lúcia, ela foi embora cedo demais. Fiz uma pausa, sentindo o nó na garganta. Eu fiquei sozinho por muito tempo, achando que a vida tinha acabado. Mas aí sua mãe apareceu, e você apareceu, e eu entendi que a vida não tinha acabado. Tinha só mudado de direção, e que às vezes a gente perde para poder encontrar de novo, de um jeito diferente. Mas encontrar. Gabriel agarrou meu dedo com a mãozinha pequena. Então eu quero que você saiba, quando crescer, que você e sua mãe me salvaram, do mesmo jeito que eu salvei vocês. E que o amor é uma coisa estranha. Ele não acaba quando alguém vai embora. Ele fica e se transforma e encontra outros lugares para morar. Uma lágrima escorreu. Eu vou cuidar de você, Gabriel, sempre. E vou ensinar você a ser bom, a ser justo, a proteger quem precisa, porque foi isso que a vida me ensinou, que a gente está aqui para isso, para cuidar uns dos outros. O sol começou a se pôr, pintando o céu de vermelho e dourado. Gabriel bocejou e encostou a cabecinha no meu peito, e eu fiquei ali, só segurando ele, sentindo o coração bater. Duas vidas que quase se perderam e que agora tinham se encontrado no lugar mais improvável, no meio do cerrado, onde o silêncio era pesado, mas onde finalmente tinha voltado a ter vida. Voltei para casa quando o sol já tinha se posto. Ana estava na cozinha preparando a janta, cheiro de alho e cebola fritando. "Cadê vocês estavam?" perguntou ela sorrindo. "Conversando, eu e o Gabriel. Sobre o quê? Sobre a vida, sobre como a gente chegou aqui, sobre como a gente é sortudo." Ela parou de mexer a panela e me olhou. "Sortudos?" "É, porque a gente podia ter morrido, os dois, você no cerrado, eu de solidão, mas a gente não morreu, a gente se encontrou, e agora a gente está aqui, vivos, juntos." Ana limpou uma lágrima e voltou a cozinhar. "É verdade, a gente é sortudo. Jantamos juntos, os três. Eu, Ana e o Gabriel dormindo no carrinho ao lado da mesa. Conversamos sobre planos, sobre sonhos, sobre o futuro, e pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia assustador, parecia possível, parecia bom. Naquela noite, depois que todo mundo dormiu, saí para a varanda uma última vez. O céu estava claro, lua cheia iluminando tudo. As estrelas brilhavam como diamantes. Acendi o último cigarro do maço. Fumei devagar, pensando em tudo. Em Lúcia, em Pedro, em Ana, em Gabriel, em mim. "A vida é engraçada, né?" sussurrei pro vento. "A gente planeja uma coisa e vem outra completamente diferente, mas às vezes o que vem é melhor, ou pelo menos é o que a gente precisa." Joguei o cigarro no chão, pisei em cima e decidi. Esse tinha sido o último, porque eu não precisava mais. Não precisava mais de muleta para aguentar a dor, porque a dor tinha diminuído, não tinha sumido. Nunca ia sumir completamente, mas tinha diminuído e tinha deixado espaço para outras coisas. Para alegria, para esperança, para amor. Entrei na casa, tranquei a porta, apaguei as luzes. Passei pelo quarto de Ana. Ela dormia profundamente, com o Gabriel no berço ao lado da cama. Fiquei ali por um momento, só olhando. Uma mãe e um filho. Uma família. Minha família. Fui pro meu quarto. Deitei na cama, fechei os olhos. E pela primeira vez em 8 anos, dormi em paz. Sem pesadelos, sem culpa.
sem dor, só paz, porque eu tinha aprendido que a vida continua, mesmo quando a gente acha que acabou. E que às vezes, no meio da dor mais profunda, nasce a esperança mais forte. E que proteger alguém, cuidar de alguém, amar alguém é a melhor forma de curar as próprias feridas. Epílogo, 5 anos depois. Gabriel corria pelo terreiro, rindo, perseguindo os cachorros. Tinha os cabelos escuros da mãe, os olhos curiosos, o sorriso largo. "Vovô! Vovô! Olha o que eu achei!" gritou ele, segurando uma lagarta verde. "Cuidado, menino, essa daí queima." "Não queima não, ela é boazinha." Ana apareceu na porta da casa, rindo. "Gabriel, larga isso e vem almoçar." "Mas mãe..." "Sem mais, vem." Ele obedeceu, reclamando, mas sorrindo. Ana olhou para mim, os olhos brilhando. "Ele é igualzinho a você. Teimoso." "Eu não sou teimoso, sou determinado." "É a mesma coisa." Rimos juntos. A costura dela tinha virado um negócio de verdade. Tinha uma loja pequena em Cristalina agora. Empregava 3 costureiras. Vendia para cidades vizinhas. Ganhava bem. Eu tinha expandido a fazenda. Mais gado, mais plantação. Nada muito grande, mas o suficiente. E a gente vivia bem. Não éramos ricos, mas éramos felizes. E isso era o que importava. Entramos na casa. Gabriel já estava sentado na mesa, balançando as perninhas, esperando a comida. Ana serviu o almoço. Arroz, feijão, bife, batata frita. Comida simples, comida boa. A gente comeu conversando, rindo, brigando de brincadeira. Como uma família. Uma família de verdade. Depois do almoço, Gabriel foi brincar no quarto. Ana lavou a louça. Eu fui para a varanda, olhei para o horizonte, para o cerrado, para a terra vermelha, para o céu azul e senti gratidão por tudo, pela dor que me ensinou, pela perda que me moldou, pelo encontro que me salvou. "Obrigado", sussurrei, "por tudo." E o vento soprou, trazendo o cheiro de terra, de vida, de recomeço, e eu entendi que no final, a vida não é sobre o que a gente perde. É sobre o que a gente encontra depois. É sobre como a gente se levanta, como a gente recomeça, como a gente escolhe amar de novo. Mesmo quando dói, mesmo quando é difícil. Porque no fim, é o amor que cura. É o amor que salva. É o amor que dá sentido a tudo. E eu tinha aprendido isso, do jeito mais doloroso, mas tinha aprendido. E agora, olhando para minha família, para minha casa, para minha vida, eu sabia que tinha valido a pena cada lágrima, cada noite de solidão, cada momento de dor, porque me trouxe até aqui, até eles. E isso era tudo. A vida tem um jeito estranho de nos quebrar para depois nos reconstruir mais fortes. Às vezes a gente perde tudo, acha que acabou, que não tem mais motivo para seguir. Mas aí, do nada, aparece alguém. Uma pessoa perdida, assustada, precisando de ajuda. E quando a gente estende a mão para essa pessoa, a gente descobre uma coisa. Quem está sendo salvo, na verdade, somos nós. João perdeu sua família. Ana quase perdeu a vida. Mas os dois se encontraram no momento certo, no lugar certo, e construíram algo novo, algo diferente do que tinham planejado, mas algo verdadeiro. Porque no final, família não é só sangue, é escolha, é cuidado, é estar ali quando ninguém mais está. É segurar a mão de alguém e dizer, eu não te deixo cair. E se você está passando por um momento difícil agora, se está sozinho, se acha que perdeu tudo, lembra disso, a vida continua. E às vezes, o que vem depois da dor é mais bonito do que a gente imagina. Às vezes, é no silêncio mais profundo que nasce o choro mais forte. O choro que traz a vida de volta.